Olá pessoal, estamos aqui hoje com mais uma edição do nosso podcast, que se chama Podcast Offshore. E hoje a gente está aqui com a galera da PRI, os operadores da PRIO, que vai trazer mais um pouquinho para a gente como que funciona o processo de extração do petróleo, desde o início, o processo primário, até chegar na refinaria, toda a parte. Mas também hoje o assunto será com foco no sistema de tratamento de águas e efluentes. A gente quer entender como que a PRIO, como que os operadores da PRIO trabalham com essa questão da água, o que eles fazem com essa água. Já que a gente sabe dos procedimentos ambientais, etc. E hoje eles estão aqui para explicar para a gente, para criar esse bate-papo, onde será abordado sobre esse assunto. Para iniciar, eu gostaria de entender, nós gostaríamos de entender, como que funciona o sistema de tratamento de água e qual é a importância dele dentro da indústria, quais são os tipos de processos que são mais utilizados dentro dessa etapa de processamento primário. Tudo bem, é uma honra estar aqui com vocês, sempre sonhei estar aqui, mas a gente parte do princípio, como faz esse óleo chegar lá, essa água que a gente vai falar sobre o tratamento dela, o objetivo hoje do podcast, falar sobre essa água, mas a água não vem sozinha, vem óleo, vem sedimentos, vem várias coisas. E ela parte lá do poço, da cabeça do poço, onde tem a árvore de Natal ali, que faz o controle desse óleo, o controle do fluxo, da vazão, da temperatura não, da temperatura na parte do show, mas faz o controle do fluxo, com válvulas manuais e hidráulicas, dessa árvore de Natal sai flow lines, dessas flow lines são conectadas em manifolds, vem o riser, que vão direto na choke, direto para a plataforma, onde esse óleo passa por alguns químicos ali, joga uns químicos, desemulsificante, passa no trocador de calor, que eu vou falar um pouco mais à frente, e ele vai para o principal, separador trifásico, onde a gente separa ali três matérias, os três principais elementos que a gente quer extrair. Então ele vai entrar por um duto, no separador trifásico, e ele funciona o quê? Por densidade, onde esse óleo ele vai ficar ali, que a gente quer, uma melhor parte, vai ficar no intermediário, porque ele é menos denso que a água vai ficar embaixo, e em cima vão ter defletores, onde o fluido vai bater ali, vai desacelerar, não vai trazer aquela turbulência que vem o fluido, que vem aquele óleo. Então vai fazer essa separação, onde vai ser a primeira fase de separação disso tudo, onde ali a água vai ser destinada para o tratamento dela, o gás vai ser destinado ali para o tratamento dele e o óleo também. O separador trifásico. O separador trifásico. Então, no caso, deu para entender que existe essa primeira etapa dessa separação, e cada elemento ali ele vai para o seu tratamento individual, mas como o nosso assunto hoje é a parte de tratamento de água, como é que funciona a estratégia desse tratamento e como se dá a dinâmica desse tratamento dentro da plataforma de petróleo? Bom, muito boa noite a todos, é um prazer estar no seu programa aqui. Primeiramente, a sua pergunta é muito interessante, porque vai ajudar pessoas que não entendem, não conhecem como funciona esse processo. Não é nossa intenção tirar a água da formação, ela é uma consequência. Então, durante a vida produtiva de um campo de petróleo, ocorre geralmente a produção simultânea entre óleo, gás, água e também contaminantes em suspensão. E como o interesse econômico é somente nos hidrocarbonetos, faz-se necessário fazer um processo que é chamado de processamento primário dos fluidos, que consiste em fazer a separação entre o óleo, a água e o gás, juntamente com as impurezas de suspensão, o processamento dos hidrocarbonetos para que possam ser transferidos para as refinarias e também o tratamento da água para que possa ser reutilizada ou descartada. Bom, como vocês já explicaram todo esse processo, dando seguimento a isso, como que acontece a chegada desse óleo misturado com a água no sistema, que a gente chama de processamento primário, e, os principais cuidados que vocês têm lá na primeira etapa, a questão se tem algum risco nessa fase, alguma coisa que a gente ainda não tenha discutido ou conhecido, que pode ocorrer
Eu vou falar sobre isso um pouquinho, então. Gente, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, esse tratamento da água ele passa por uma sequência dentro da plataforma, né? Como o Gabriel falou, ele passa pela sequência do trifásico, ele sai do trifásico, essa água, estamos tratando da água em si, ela vai para um vaso, tá? Que é um vaso que a gente chama de um vaso skimmer. Esse vaso de polimento, ele é um vaso que ele recebe essa água e ele trabalha através da gravidade, assim como também como o separador trifásico. Então ele separa, como o Gabriel falou, a água ela é mais densa, então ela desce e o óleo livre fica mais em cima, né, por ele ser menos denso. Então, nesse esquema já tem essa segunda fase, né, o que a gente chama mais ou menos de segunda fase. Dependendo da plataforma, a gente pode ter esse esquema invertedouro, rotativo, de sucção, aí vai depender da plataforma em si, tá? E o que acontece depois disso? Essa água, esse óleo livre, superfície, é retirado e essa água continua o trajeto de tratamento dela. Então, nesse tratamento, ela vai para um outro equipamento, um equipamento chamado hidrociclone. Esse equipamento, ele é um equipamento de alta velocidade, porque ele também trabalha com a força, mas a gente trabalha com a força centrífuga ali. Ele é um equipamento pequeno, né, Gabriel? Robusto, pequenininho, e que baixa manutenção, né, baixo custo. Ele é um equipamento que acontece o seguinte: essa água sai do esquime num grau elevado ainda, ela entra por uma tangencial, que a gente chama, que é tipo um biquinho assim, tem no equipamento. E essa tangencial, ela vai passar pela rotação, né, da força centrífuga ali, ela pega a água, que é mais densa, cola nas paredes e sai pelo underflow, e aquelas gotículas de óleo ainda que estão ali, elas sobem para o overflow, porque elas sobem de acordo com a espiral, né, a diferença ali da centrífuga. Temos, claro, alguns problemas relacionados que podem acontecer, implosões ali dentro, se a gente tiver um problema de diferencial de pressão. Isso acontece um problema sobre cavitação. Mas isso é uma coisa assim que a gente precisa. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, essas questões dos problemas que a gente vivencia também na plataforma, tá? Tá, e falando sobre o hidrociclone, qual seria a importância dele no dia a dia de vocês, principalmente nessa etapa de sistemas, né, de controle de água, essas coisas todas? Qual a importância do hidrociclone e quais são os principais parâmetros monitorados nessa etapa? Então, ele é fundamental para reduzir o que a gente chama, né, assim, a água chega ali com 1000 ppm e a gente precisa reduzir de 10 a 100 ppm. Então, ele é fundamental para reduzir essa gotícula, para seguir o próximo tratamento, porque esses dois tratamentos, eles trabalham de forma física. Mas, lá no separador, não é isso, Gabriel? A gente já tem ali os componentes químicos agindo. Então, na força física, os componentes químicos estão agindo também. Só que ela vai para um outro tratamento, que é o flotador. Acho que o Arlen vai falar sobre isso, né, Arlen? Que você cai nesse tratamento, né? No caso, então, está dando para entender que não é um processo tão simples esse tratamento de água, né? A gente, então, está falando que primeiro passa pelo um equipamento básico, depois vem pelo equipamento skimmer, depois um hidrociclone e ainda existe um flotador. Como é que funciona essa dinâmica do equipamento? Exatamente, Alisson. Existe um equipamento que é muito importante, por sinal, né, em plataforma de petróleo. Esse flotador, basicamente, ele vai ajudar na separação dessas moléculas de óleo a se separar da água. Então, como é que ele funciona? Ele geralmente, né, tem um pré-tratamento quando a água chega ali no flotador, em que se é adicionado alguns produtos químicos, como coagulantes e alguns floculadores. Esses produtos eles vão ajudar a fazer com que essas moléculas, essas partículas de óleo, elas se agrupem mais facilmente.
E isso vai ajudar na separação, né, fazer a remoção desse óleo da água. E também é feito uma parte dessa água que é tratada, ela é saturada com gás dissolvido, que pode ser o próprio ar. Então essa água ela é reinjetada e quando ela entra na câmara da flotação, esse gás ele vai começar a criar milhões de microbolhas. Ela tem uma afinidade muito grande com as partículas de óleo. E como as bolhas elas têm um comportamento normal de ir para a superfície, ela meio que vai acelerar esse processo de ascensão do óleo. E quando o óleo estiver ali na superfície, ela vai criar uma forma de nata, né? E que aí vai entrar os raspadores, que vai fazer a remoção desse óleo na superfície da água. E aquela água que foi clarificada, ela vai ser removida pela parte inferior daquele equipamento. E aí vai seguir o processamento. Você falou sobre o processo de meio que, né, separar, ela entender que há algum tipo de filtração nessa etapa. Tem alguma coisa que vocês trabalham com isso relacionada a filtro? Tem. A gente, logo depois do flotador, a gente trabalha com um filtro chamado casca de nós. Então você imagina que é um tanque bem grande, um filtro, ele tem uma inicial ali, ele vai receber direto do flotador, ele tem essa entrada, ele vai receber essa água e essa casca, ela trabalha de forma oleofílica, ela absorve os micro bolhas de óleo, tá? Ela vai absorver ali e vai passar a água, igual um filtro normal, Só que dentro desse processo a gente também tem a retrolavagem, que é uma outra entrada de água comum, sem ser essa que saiu do flotador, ela vai lavar essa casca. Então quando essa casca é lavada, ela faz um outro processo, ela faz um processo de hidrofílico, ou seja, a casca ela passa água, né? Ela transforma a água. Então, antes ela absorve o óleo e depois ela limpa a água daquele óleo nessa retrolavagem, entendeu? E aí a gente segue o tratamento. Isso tudo muito sendo dosado, a parte química, né? Toda dentro desse tratamento, que é super importante para que existam as microbolhas, para que as coisas todas funcionem de acordo, tá? E no caso, passando por esses equipamentos, né, a gente vê que passa por um processo de pressão, existe alguma variação também de temperatura? Como que isso é controlado na parte do tratamento de água? Então, na parte de temperatura, a gente tem um trocador de calor. É muito uma plataforma, a gente utilizou o casco, o tubo, né, que são tubos metálicos, né, onde se passa um fluido um pouco mais quente, outro um pouco mais frio, e ele troca um calor entre si. Eles não se misturam, porque passam em tubos diferentes. Né? Esse trocador de calor é muito importante antes do separador trifásico, porque a gente não sabe como esse óleo vai vir lá no fundo do mar, né? Lá da rocha sedimentar. Então, se ele vai vir mais quente, se ele vai vir mais frio. Então, a gente precisa desse trocador de calor antes do separador trifásico para a gente facilitar essa separação. Entendeu? Aí, então, no caso, depois de toda a passagem dessa água por todo esse processo, esses equipamentos, como é que é analisada a qualidade dessa água, né? Porque eu acredito que vocês tenham a intenção de chegar num padrão, num enquadramento, de repente, para atender algum tipo de normativa. E como é que isso é feito? Bom, existe um equipamento, né, que é chamado de analisador online de óleo na água. Esse equipamento ele funciona coletando amostras continuamente, né, daquela água que está sendo tratada e fazendo a medição da concentração de óleo em ppm, que seria partes por milhão. Então, dependendo do resultado daquela concentração de óleo na água, esse analisador vai dar o comando para um destino para essa água, ou descarte ou reprocessamento. A lógica desse controle automático, basicamente se a concentração de óleo na água for igual ou inferior a 21 ppm, essa água vai ser descartada, se não for reutilizada. E se ela for superior a esse limite, ela vai ser desviada para um tanque, que vai fazer com que essa água seja desviada para fazer um reprocessamento, repetir todo esse ciclo de tratamento. Tem algum sistema de válvula dentro desse processo? Tem sim, na verdade, são as válvulas automáticas de segurança, né? Também chamadas de SDV, que é uma sigla em inglês para Shutdown Valve.
Essas válvulas normalmente elas são atuadas por ar ou de maneira hidráulica, né? E elas são usadas para liberar ou fechar o fluxo, dependendo da condição do processamento. Então essas válvulas elas estão diretamente ligadas a esse analisador, que vai dar o comando para essas válvulas. Como eu disse, né, se ela conseguir atender os padrões, né, de descarte e essa água, por exemplo, precisar ser reutilizada, essa água vai ser desviada e ser injetada no reservatório em forma de injeção, ajudando a aumentar a pressão do reservatório e aumentando o fator de recuperação do óleo. Se ela não for reutilizada, então a válvula de descarte para o mar vai ser aberta e a do tanque permanecerá fechada. Agora, se ela ultrapassar o limite de descarte, a válvula de descarte permanecerá fechada e a do tanque slope será aberta. E aí então essa água vai repassar por esse processo todo aí novamente. A Fernanda comentou sobre o skimmer e agora você está falando do tanque slope. Qual é a diferença entre eles? Eles têm a mesma função? Para que serve esse tanque de slope? Não, o skimmer inicialmente ele armazena com aquele óleo livre já ali em cima. Já o sloop não, né? O sloop ele serve como um armazenador de um óleo contaminado, né? Ele vai vir com água, óleo, contaminante, então ele vai armazenar ali temporariamente esses contaminantes, o óleo, para posteriormente ou saber se vai ser separado ou vai ser descartado. Se ele vai passar por um processo, esse óleo vai passar todo um processo para tentar extrair o máximo de óleo ali, de petróleo daquele que está armazenado naquele tanque. Nesse caso, depois da válvula, essa água vai para esse tanque para justamente saber se o DOG, se o BSW dela está de acordo, né? Se vai reinjetar, se ela vai descartar, o que vai acontecer. Então, é nesse momento aí que fica aquela água ali esperando as decisões. Entendi. Então, no caso, existe um controle, né, de como é que está a qualidade dessa água, isso dá por parte da empresa, mas existe algum órgão que fiscaliza, que gerencia isso, né? E, no caso, isso não sendo feito dentro desses padrões, a empresa ela pode sofrer alguma consequência? Como é que isso funciona dentro desse mundo offshore? Interessante, Alisson. No Brasil, a água produzida, né, que é descartada, ela é regulamentada por alguns órgãos, né, como a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, o CONAMA, que seria o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Esses órgãos, né, eles trabalham para garantir com que o descarte dessa água não prejudique, né, o meio ambiente, e especialmente o ecossistema marinho. Então, galera, para a gente finalizar o nosso podcast hoje, eu gostaria de entender e saber qual é a importância de uma operação bem preparada, de uma indústria bem estruturada, para a gente conseguir operar bem, vindo a não prejudicar o meio ambiente, mas também vindo a tirar lucros, né, e benefícios dessa extração do offshore. Os desafios operacionais dentro de uma plataforma, eles são assim inúmeros. A gente precisa ter bastante prevenção sobre as coisas, né? Por exemplo, o hidrociclone ele pode causar um desafio de captação, então operacional dele, né? Um problema. E a gente precisa com um controle rigoroso do diferencial de pressão. Outros equipamentos, por exemplo, no flotador, a gente tem a questão da química, da incrustação, a superdosagem, então a gente precisa prevenir isso, né? A gente também tem dentro do separador ali, aquela questão ali para chegar no separador, a questão da lama, da areia, você pode ter esse problema, né, também. E problemas físicos e mecânicos, problemas de estabilidade, né? Espumas, emulsões, porque a gente não pode simplesmente descartar de qualquer jeito. Essa água, ela, como o Arlen falou, ela tem os padrões de BSW TOG para seguir, ela dentro dos campos maduros, que é o campo maduro que a Prio trabalha, então ela carrega, ela precisa da reinjeção para poder contribuir para que esse óleo suba com facilidade,
E a gente também tem a questão do descarte. Então, tudo tem que ser muito alinhado, tudo tem que ser muito previsível. Não se pode fazer nada sem um bom controle, né, sobre isso tudo. E até porque as multas são gigantescas, né, como o Marlon falou. Então, a gente não pode realmente. Eu A gente posso precisa. acrescentar uma coisa? Pode. Você falou em questão de multa, né? Eu lembrei de falar uma coisa aqui que pode ser muito interessante, né? Segundo a resolução do CONAMA, né, 393 de 2007, se não me engano, ela estabelece um limite para descarte dessa água produzida, né? Que seria uma média aritmética simples, mensal, de 29 miligramas por litro. Né? Então, percebam que é uma média. Então, a empresa ela precisa estar sempre mandando um relatório, né, para esses agentes fiscalizadores e por isso, né, existe uma tolerância nesse descarte. Então, pode ter um desvio para mais ou para menos na concentração de óleo, né, nesse descarte. Porém, contudo, existe um limite de água, que não pode ultrapassar 42 miligramas de água. Até porque, né, olha, a gente não está falando só de óleo, né? Sim, a gente está claro. falando de contaminantes, a gente está falando de grau de salinidade elevada também, né? E empresas que não se adequam, né, a essas normas podem acabar recebendo multas milionárias, né? E dependendo da gravidade também, sofrendo embargos, né, e perdendo até concessão do campo. O que fica muito ruim para a empresa, né? Além do prejuízo financeiro, mancha a imagem da empresa perante outras empresas, perante o Estado e também a sociedade. Então, galera, diante disso tudo, qual seria a mensagem que vocês deixariam hoje sobre responsabilidade ambiental e eficiência operacional? Olha, eu acho que tudo, como eu falei, tudo tem que estar dentro de um bom controle. Equipamentos, operadores bem treinados, equipamentos sendo analisados, avaliados a todo momento, para poder, com que a gente, né, com que vamos dizer, a equipe tem que estar muito bem treinada, muito bem alinhada, para que a plataforma possa produzir da melhor forma. Porque em Campos Maduros a gente tem um nível de água muito elevado, né? A gente está elaborando um projeto, eu particularmente já iniciei esse projeto de revitalização da água, que tem a ver com essa questão do Campo Maduro, como podemos, dentro dessa água que vai ser descartada, que está ok, como a gente ainda pode reaproveitar ela dentro da plataforma, porque ela é aproveitada dentro da plataforma para várias coisas, como a gente ainda pode dar um maior aproveitamento. E aí, esse projeto é um projeto de hortas hidropônicas verticais, é um projeto que ainda está em andamento, mas que também vai trazer uma parte alimentar, uma parte, vamos dizer assim, natural para a plataforma em si, e também mais formas, né, de reutilizar essa água, de descartar muito menos, para poder não cair em nenhum tipo de problema, né, que a empresa possa ter. Tá? E aí, Bela? Então eu já estou vendo que a gente deve ter uma próxima Com certeza. pauta aí pro Isso aí, no próximo podcast a gente volta. Tá bom, foi um prazer receber vocês aqui, é sempre bem. Agradecer toda a vocês disponibilidade de também. vocês. Foi um prazer vê-los também. Foi muito bom saber que vocês dispuseram esse tempo para trazer essa informação e também agregar para os nossos ouvintes aí que vão estar ouvindo vocês. Futuramente. É sempre uma honra estar aqui no programa de vocês. O podcast passa no YouTube aí, várias visualizações. Petrocast. Petrocast, né? Tem vários milhões de visualizações e é sempre importante a gente passar um assunto que é muito comentado e que é importante saber, né? A pessoa entender o processo. Falando nisso, já que vocês estão voltados para isso, a gente também costuma muito conversar com a galera do Reação, que vocês vieram de lá, então vocês poderiam contar também um pouquinho da história de vocês, o processo, como é que foi, para motivar novos alunos. Quer falar sobre isso, Armin? E aí, né? Pode falar sobre isso, sobre essa questão da reação, de como que foi. Tem sido maravilhoso, né? Foi uma porta de entrada, né, para mim entrar no mercado. Eu tenho formação na área, né, mas para quem não tem experiência, né, como todos sabem, é um pouco difícil. E esse programa que a gente participou, né, do Reação Offshore, é um programa em parceria da PRIO, né, o Instituto Reação, meio que abriu as portas para a gente, né, e a partir disso a gente teve grandes oportunidades. E eu só tenho a agradecer, né, a empresa e a instituição que nos ajudou muito. É verdade.
nos comprometemos muito com o Então, projeto. Já fica a dica aí pro pessoal que está tentando entrar nesse ramo, né? Já tentar Sim, buscar os caminhos, que é o caminho aí facilitador, né? Que quer entrar nesse ramo. Exatamente. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado pelo espaço e espero mais convites aí, hein? Com certeza, com certeza. Encerramos. Bota lá. Esse gato. O que? Você não gravou no tempo? Eu vou embora. Eu tava Não gravou, Arley?